Boa tarde a todos. Em nome da comissão organizadora da Semana Primavera dos Museus, as coleções de ciências naturais na UFRB, damos as boas-vindas a todos e pedimos desculpas pelos problemas técnicos, mas já estamos em nova transmissão. Seguimos, então, com a nossa programação, aqui com a mesa redonda de abertura, com o tema Conhecendo os Acervos de Ciências Naturais da UFRB. Então, quero cumprimentar, apresentar e agradecer os nossos queridos participantes que nos trarão informações sobre os registros de biodiversidade e ambiente que compõem os acervos da UFRB dentro das suas linhas de atuação. Então, contamos agora com a professora Lidiane Eurico Saleme Aona, Herbário do Recôncavo da Bahia, URB, CCAB, UFRB, professor Dr. Thomas Vincent Blohagen, Museu de Ciências da Terra, MCT, CETEC, UFRB, professora doutora Carolina Saldanha Scherer, Museu de Zoologia e Paleontologia da UFRB, MURB, CCAB, UFRB. Ao longo das apresentações, deixem aqui as suas dúvidas e curiosidades no chat, que os participantes irão responder a todas ao final das apresentações. Fiquem atentos ao formulário de presença que será disponibilizado no chat em 2 tempos diferentes. E vocês serão lembrados de assinar aqui a lista, esse formulário de presença. Então, iniciando aqui os trabalhos, vamos contar com a apresentação da professora Lidiane Aona sobre o acervo do URB. Então, professora, boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem de saúde. Acho que está tudo ok com a minha apresentação, né? Se não tiver, aí a Leila pode me falar. Com certeza, eu já vou dizendo aqui. Eu acho que eu gostaria também de fazer uma rodada aqui de boas-vindas de todos aqui, professora Carolina. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e espero que a gente tenha uma mesa redonda muito proveitosa, que todos possam conhecer os nossos acervos. Professor Thomas. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouco o que temos na UFRB. Espero que aproveitem a tarde junto com a gente. Então, agora passaremos aqui para a professora Lidiane. A apresentação está ok aqui, professora Lidiane, está com uma apresentação de tela cheia, tudo perfeito. Então, que ótimo. Bom, espero que a gente tenha uma mesa redonda proveitosa e que vocês possam conhecer um pouco, né, das nossas coleções, que são muito importantes do ponto de vista não só acadêmico, né, mas também do ponto de vista enquanto sociedade. Eu vou falar um pouco do Herbário do Recôncavo da Bahia, que tem como acrônimo URB, né? Então, como a professora Leila comentou antes, as coleções biológicas, elas são importantes ferramentas, né, para a obtenção de dados sobre a biodiversidade. Esses dados, eles auxiliam não só na descrição de espécies novas, né, como também em listagens, vou falar um pouco sobre isso, e atuam diretamente ao ensino, à pesquisa, à extensão, né, que fazemos aqui na universidade, e também tomadas de decisões com os nossos gestores que atuam aí no meio ambiente. Esses bancos de dados, não só de plantas, mas também de outros organismos, eles atuam também em diversos estudos, como modelagem, como a gente tem visto aí em relação às mudanças climáticas, na qualidade de dados, né? Então é importante que cada curador tente, na sua capacidade, né, a atualização desses dados, né, que esses dados fiquem limpos, né, para que sejam usados, e também, um dos exemplos também é na construção de mapas.
O herbário, de modo geral, né, de uma definição bem simples, ele é uma coleção de plantas e fungos, né, onde eles são preservados de forma científica, né, então são ambientes fechados, no caso do herbário, que ficam 24 horas, 365 dias com um aparelho de ar-condicionado justamente para manter, né, e evitar a contaminação desses exemplares aí. Então a gente tem aqui uma imagem do nosso herbário, eu vou falar um pouco mais tarde sobre o Instagram do Herbário URB, onde a gente tem divulgado durante a pandemia, né, algumas dessas atividades e as coleções que a gente tem lá, e também nas outras redes sociais. O nosso herbário tem em torno de mais ou menos 30 mil espécimes, né, de plantas e de fungos. A finalidade de um herbário, de modo geral, não só aqui do Herbário URB, é justamente a identificação dessas plantas e fungos, né, de determinadas áreas, o inventário dessa flora e dessa micota, né, de áreas, ou de unidades de conservação, ou de áreas particulares, a reconstrução dessa vegetação quando ela foi suprimida pelo homem ou por perturbações naturais, e também essa reconstrução histórica, né, de naturalistas botânicos do século passado, que foram feitas, né? Então, o herbário é um resgate, é um repositório dessas plantas de forma herborizada. A organização e a manutenção de herbário, né, como um exemplo aqui de um armário de uma de projetos de pesquisa aqui do URB, né, para chegar nesse momento, a gente tem todo o processo de coleta, né, então aqui uma aluna, a Silvana Simões, fazendo essa coleta, então algumas disciplinas também já foram utilizadas, na verdade todas as idas a campos, né, são utilizadas para coleta de material por herbário, então a gente tem aqui 4 professores, né, o saudoso professor Adorno aqui, uma viagem que a gente fez em 4 disciplinas, e nessa viagem, claro que a gente coletou amostras para o URB. E mais recentemente, em 2018, isso são fotos de antes da pandemia, né, por isso que estão sem máscaras aqui, de uma aula de campo para alunos da zootecnia. Então, todas essas viagens, nesse tempo, aí, nesses 10, 12 anos, são feitas coletas, e assim como atividades de alunos, né, de técnicos, em várias áreas. O trabalho de campo, após a coleta, né, então tem um árduo trabalho braçal, né, que nem muita gente gosta, mas que todo botânico gosta, mas a gente prensa esse material, né, em jornal, seca em estufa depois da prensa montada, e a incorporação desse material herborizado na coleção, a organização, a conservação, preservação, o manuseio, tudo essa distribuição de duplicatas, né, isso é feito pela curadoria junto com bolsistas, né, alunos de estágios voluntários, iniciação científica, bolsistas PIBIC ensino médio, todos eles participando junto com a gente nessa organização e manutenção. E, claro, os técnicos também do herbário. Até o processo final, que é a montagem da escicata, né? Esse material aqui ilustrado, onde tem uma etiqueta que tem as informações e o número do acervo aqui no URB, né? Esse é o produto final de todo esse trabalho de campo, né? E ele é guardado, preservado em um herbário. As nossas coleções acessórias que a gente tem aqui no URB, né, estão presentes na carpoteca, né? A carpoteca é um lugar, uma definição simples também, onde se guardam frutos, sementes ou propágulos. Então a gente tem aqui uma imagem da nossa carpoteca, são materiais que são volumosos, né? Por exemplo, um fruto de uma sapucaia, né? É impossível prensar, né, num jornal e que ele fique numa cartolina como na escicata que eu mostrei, de uma forma que a gente consiga observar. Então esse material é guardado numa coleção à parte, numa coleção acessória. Assim como sementes, né, várias sementes, a gente não poderia colocar numa cartolina, uma coleção grande de sementes, então a gente coloca nessas coleções acessórias. Outra coleção acessória muito importante que a gente tem aqui é a coleção de etnobotânica. A gente atende não só botânicos, mas químicos, antropólogos, historiadores, que fazem atividades de coleta em comunidades, pelo uso medicinal ou pelo uso, diversos estudos, né, que são feitos, e esse material é incorporado aqui no herbário. Então a gente tem uma etiqueta mostrando que esse herbário está atrelado a algum estudo de etnobotânica.
Os fungos não é uma coleção acessória, ela é parte da nossa coleção, só mostrando, né, que esses fungos parte desses fungos já estão digitalizados para consulta ao público da UFRB e ao público externo. Outra coleção muito importante do Herbário URB, não faz parte do herbário, mas é uma coleção que utiliza as plantas depositadas aqui, é a coleção de DNA de plantas. Essa coleção está vinculada ao herbário desde 2016, pela coordenação da professora Patrícia Luz, e ela tem mais ou menos cerca de 300 amostras em sílica, né? Esse material de sílica, são tecidos vegetais que são secados de forma rápida para preservar esse material genético para posterior estudo da nossa flora. Então, além desse material em sílica, aqui ilustrado, a gente tem também, a professora Patrícia, desculpa, tem também amostras de DNA de mais ou menos de 100 amostras, né? Então todas elas são conservadas em freezer menos 80, né? Então isso também é um braço do herbário que utiliza esses material testemunho para as pesquisas. Um breve histórico aqui do nosso herbário, ele foi cadastrado em 2012 no Jardim Botânico de Nova York, é um repositório de todos os herbários, onde são formados o acrônimo, tem todas as informações. Essa informação aqui é de 7 de 2020, só lembrando que há um ano e pouco, a gente tinha 1.000 fotos, 1.000 imagens da nossa coleção. Eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas a nossa coleção é constituída por algas, briófitas, fungos, líquens, samambaias helicópteras e plantas com sementes, de gimnosperma, e a maioria delas da nossa coleção são de angiospermas. Com projetos desenvolvidos há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, como o inventário da Flora Brasiliensis, uma obra muito importante, e começou a ser digitalizada, né? Outros projetos também seguiram essa linha, como o projeto Reflora, que é um programa de resgate histórico e herbários virtuais para a conservação da flora brasileira, e foi aprovado também, esse ano completa 10 anos do INCT, que é um importante colaborador do Herbário URB, herbário virtual da flora e dos fungos, e o nosso banco de dados também está dentro do Sistema de Informação sobre Biodiversidade Brasileira. Então, são 3 bancos de dados, não posso falar assim, que possuem os dados do URB. O INCT, particularmente, onde dos 135 herbários parceiros do INCT, um deles é o nosso herbário URB, e o herbário e 32 coleções, desculpa, do exterior, vinculadas como colaboradores do INCT. Desses herbários, 165 coleções vêm atualizando nos últimos 6 meses, né? Um dado bem recente desse mês aqui, que o INCT me informou. A professora Ana Odete da UEL, que é do comitê assessor, sempre me passa esses dados quando é solicitado. Então, ela fez essa catalogação desses dados atuais aqui do INCT e de como esses herbários estão vinculados ao INCT para disponibilizar essas informações. Outra plataforma muito importante que está vinculada ao INCT é o site do Species Link. Quem trabalha diretamente com botânica sabe, né, utilizar um pouco isso para a obtenção desses dados. Eu coloquei 2 coraçõezinhos aqui justamente porque a gente já tem mais de 26 mil amostras informatizadas, e há um ano e pouco atrás a gente tinha 1.000, e hoje a gente já conta com mais de 9.500 imagens, né? Então, nesse período, os museus, os acervos de modo geral, não têm parado muito, porque é uma forma de disponibilizar esses dados para quem está precisando utilizar, seja aqui dentro da UFRB, seja em pesquisa nas instituições brasileiras e também de fora do Brasil. Só uma amostra bem legal do quão importantes são essas amostras do URB, né? Então, ele já foi, esse registro, seja ele para confecção de mapas, de gráficos, de visualização de listas, né, por regiões, por exemplo, análise de etiqueta, que eu falei que são as informações que estão vinculadas na Escata, e também downloads para uso pessoal já foram utilizados mais de 48 milhões de vezes só do herbário URB, né? Então, no último mês aqui, 11 milhões. Então, assim, são dados que
quando estão disponíveis, eles podem ser utilizados das mais diversas formas. Um exemplo desse site Species-Link, por exemplo, se eu quero procurar espécies de cactácea, que é uma espécie emblemática aqui do Nordeste, eu posso procurar no Herbário URB, né? Então aqui tem a nossa logomarca. Então a gente sabe que tem 480 registros no Species-Link do nosso herbário. Se eu quero procurar, por exemplo, um gênero, coloquei aqui maiormente o gênero Cereus, que é o gênero do mandacaru no Herbário URB, e também em outros herbários, eu também consigo ver por esse site aqui, tem todos os herbários com o número de amostras de cereus, o gênero do mandacaru, e aqui o nosso herbário URB, que tem 33 amostras de cereus. Então, eu consigo saber qual é a biodiversidade, ou o número da espécie X, espécie Y, a partir desses bancos de dados disponíveis. Outra plataforma muito importante que o Herbário URB participa é do GBIF, que é uma iniciativa global, né, sobre informações da biodiversidade. Então, todos esses pontos aqui são de amostras de diversos organismos, não só plantas, né? Então, praticamente todo o globo sendo amostrado aqui. E o Herbário URB, claro, faz parte desde 2015, né? A gente tenta, pelo menos, atualizar esses dados periodicamente, a cada 6 meses, para que isso esteja atual, né, e para que possa ser usado. Então, a gente tem amostras aqui praticamente de grande parte do Brasil. Algumas amostras são de doações, né, então uma das funções do herbário é essa permuta entre material. E uma coisa muito importante é que esses materiais que a gente trabalha, que os alunos trabalham, que os técnicos trabalham para disponibilizar, eles já foram usados em 263 citações, né, seja ela, só um exemplo aqui de espécies invasoras ou de estudos moleculares. Então, utiliza o nosso banco de dados para fazer os estudos das mais diversas formas. O herbário, muita gente pergunta, né, é um laboratório? Não, ele é mais que um laboratório do ponto de vista de organização, é uma coleção científica, ela funciona como um museu de plantas, né, então o herbário tem, uma das suas premissas, a organização de cursos. Então a gente tem aqui o professor Christian Silva, hoje ele faz parte da Estadual de Santa Catarina, mas em 2018 ele deu um curso aqui sobre gramíneas para o pessoal das ciências agrárias, né, principalmente curso de agronomia e zootecnia. Uma das funções, como o nosso magnífico reitor falou, é essa disponibilidade que o Herbário URB tem de recepcionar alunos. Então, a gente tem aqui alunos da Escola Municipal Senador Temístocles, daqui da UFRB, a Escola Joaquim Medeiros, né, estão todos alunos de ensino bem jovens, esqueci o nome agora, desculpa, e alguns alunos do ensino fundamental, do terceirão, que é de uma escola de Sapeaçu, Colégio Estadual Dr. Eliel de Silva Medeiros, né, por intermédio do professor Renato Almeida. Eles fizeram uma visita, isso antes da pandemia, onde eles puderam observar qual é o nosso tipo de trabalho, o que a gente trabalha aqui, e como é importante esse acervo, né. Então, o herbário, ele é muito mais do que uma coleção científica, né, os herbários, os museus, de forma geral, eles são interlocutores dessas atividades acadêmicas, seja de ensino, seja de pesquisa, seja de extensão, como processo ativo na formação da comunidade, né. Então é importante esse papel que o herbário da UFRB, né, o Herbário URB, tem junto com a região próxima, e também de outros estados. A gente faz, como eu falei, a gente faz permuta com vários outros herbários. Isso sempre em colaboração com o INCT, né, que sempre apoiou, que sempre deu o nosso suporte, assim como o CCAB, né. Então, todas as nossas instalações são vinculadas ao Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas aqui da UFRB. E por fim, antes de terminar, né, eu só queria mostrar que enquanto o herbário está fechado para o público externo, a gente tem feito postagens nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ele foi montado antes da pandemia, mas na pandemia que ele realmente começou a ser efetivado, né, o Grenivel Costa, que é o técnico aqui do herbário, ele junto comigo, a gente faz praticamente postagens diárias no Instagram. E também nós temos um YouTube, onde a gente tem vários vídeos, né, esses últimos vídeos aqui foram feitos pelos alunos da zootecnia,
abordando plantas tóxicas, plantas apícolas. Então, assim, informação a gente tem tentado fazer essa divulgação científica do herbário nas nossas redes sociais, enquanto a gente está fechado para o público externo. Então, basicamente, o que eu queria mostrar era isso sobre o herbário. Obrigada a todos que assistiram aí. E, Leila, se você estiver por aí. Muito obrigada, professora Lidiane, parabéns pela apresentação, muito bom. Vimos aqui o Urbe no Mundo, muito bom, muito bom. Quero reforçar aqui com os meninos para guardarem aqui, já podem deixando no chat as dúvidas e ao final todos irão responder e fazer aqui as discussões. Certo? Então, muito obrigada, professora Lidiane. E na sequência, então, dessa mesa, a gente tem a apresentação do professor Thomas. Sua apresentação está em tela cheia, está tudo perfeito, professor Thomas. Certo. A palavra é sua. Tá bom. Bom, então, boa tarde a quem chegou agora. Então, dentro da semana, né, Primavera dos Museus e as coleções de ciências naturais, vou apresentar as coleções ligadas às ciências da Terra, que estão, né, no Museu de Ciências da Terra. Vou apresentar brevemente porque amanhã tem uma palestra de manhã com detalhes sobre as diferentes coleções. Então, é só uma introdução para apresentar o que temos. Então, dentro do Museu de Ciências da Terra, da UFRB, tem duas alas, vamos dizer, né? A primeira, Geologia, e a segunda, Pedologia, que é a ciência do solo, né? Sendo que a Geologia é a ciência dos minerais, das rochas, paisagem. O objetivo desse museu é a difusão de conhecimento, mas conhecimento também científicos, através de algumas análises que vou mostrar lá na frente. Então, já atua, da pandemia parou, né, nesse período, porque tinha só visita presenciais mesmo. Alguns museus no mundo criaram visitas virtuais, né, os grandes museus das capitais, algumas capitais, mas nós fizemos visitas presenciais somente, né, então na pandemia estava parado. Temos cerca de 1.000 amostras catalogadas no acervo de rochas e minerais, especificamente. Tá? Então, algumas fotos de minerais aqui e rochas. Tá? Então, a grande maioria do acervo, ele é georreferenciado, significa que temos a localização exata da coleta com os dados todos os dados associados a essa amostra. Algumas fotos aqui de rochas. Tá? Então, temos foto de boa definição, né, além do cadastro de cada uma, né, registrado. Aqui, minerais, né, são os constituintes das rochas. Então, algumas fotos realizadas lá. Tá? Então, tem uma boa diversidade de minerais e de rochas. E durante as visitas, explica o papel de cada um na natureza, né? E também o uso que é feito com esses minerais e rochas. Aqui, solos, então tem também a exposição de rochas, de solos, de perfis de solos que foram construídos, como aqui também. Então, isso são expostos. Tá?
E também está nesse período, está parado, mas estava na finalização de confecção de alguns monólitos, que são solos coletados no campo inteiro, de 1 a 2 metros, né? Então, é o solo mesmo que é coletado, ele não é montado em laboratório, ele é coletado inteiro e levado para o laboratório para preparo. Amanhã terá palestra de tarde sobre isso também. A exposição, aqui uma foto mostrando a exposição atual, que existe no UFRB, no prédio de solos. Então, tem essas exposições de minerais e rocha, com cerca de 250 peças expostas. Tem identificação e tem também a composição química, porque esse museu, essa exposição, ela tem objetivo também didática. Então, para os alunos que vêm visitar de escolas, mas também para os estudantes, né? E os estudantes podem aprofundar, né, através dessas informações que está aqui, mas também tem QR Code, que pode acessar diretamente, como celular, no site, no acervo do site, onde tem mais informações, como a gente pode ver aqui. Aqui é uma classificação de um mineral, né, específico, que é a biotita, e tem lá a classificação do mineral, informações sobre ele, né? Então, além dos minerais, rochas e dos solos, tem também algumas maquetes que foram construídas, que a gente fez, né? Então, maquete de minerais, aqui em cima, aqui são minerais. Então, a estrutura dos minerais, para explicar como que a matéria é formada, né? E aqui, maquete também de relevo, né, de paisagem, no caso aqui da Chapada Diamantina. Tá? Algum detalhe aqui também da maquete. Então, temos o mineral, né, que pode ser visto, e a própria maquete, então, você vê na escala atômica. E foi respeitadas as proporções, então está na escala. E aqui, esse mineral, por exemplo, ele representa um aumento de 380 milhões de vezes. Bom, aqui tem maquete, essa aqui é uma foto mesmo, né? Não tem Photoshop, é uma foto que tirei lá. A gente pode ver aqui atrás minerais. Então, o ideal é de noite, mas as vídeos são de dia, infelizmente. Então, o espaço não é adequado, porque tem muita luz, né? Então, tem que adaptar, mas dá para ver também de dia. E aí, essa maquete permite de utilizar vários tipos de mapa projetado em cima dela para visualizar curva de nível, relevo, solos, geologia, etc. Algumas visitas aqui que são realizadas em parceria com o projeto Solos na Escola, que será detalhado amanhã também. As escolas municipais, públicas. E também uma exposição na praça, né, que é feito, que já foi feita aqui, na Praça de Cruz das Almas, Praça Municipal. Mostrando aqui algumas fotos de apresentação, de banner, então, no intuito de divulgar cada vez mais, né, e também mostrar que existe isso dentro da UFRB, porque a divulgação ainda não é tão eficiente. E em termos de pesquisa também, eu estava comentando que temos o registro de cada rocha coletada e, geralmente, essas coletas estão associadas a projetos de pesquisa que foram realizados. E dentro dos projetos de pesquisa, a gente faz análise também química. Então, tem rochas com dados, né, e não todo o acervo, mas todo o acervo que é exposto, né, no museu, tem análise química completa, né, através desse equipamento, que é um equipamento portátil, de análise de elementos químicos. Não sei se dá para ver aqui, ferro, cromo, níquel, manganês, cobre, enfim. A gente pega os dados, né, e são disponíveis, né.
Então, tem o site, mctufr.com, ele está em processo de atualização. Daqui a alguns dias, rapidamente aqui vai ter uma possibilidade de ter uma maior interatividade com o passeio virtual. Amanhã eu vou explicar mais sobre isso. Eu vou mostrar, né, também como que funciona esse passeio virtual. A equipe aqui, professor Zelino, professor Luciano, professor Daí, professor José Ricardo, professor Aristão. Estou só falando o primeiro nome. Está aqui o nome completo, né? E estudante também, aqui. Aqui tem losango porque não tinha foto. Tá? Tem alguns estudantes que passaram, os principais aqui, que permitiram de realizar isso. Tá? É totalmente realizado por essa equipe, né? E, manualmente, né? Mas temos agora, né, como o reitor indicou, na abertura, um projeto de Museu de Ciências Naturais. Não é essa. Essa aqui é uma foto que eu peguei. Não é. Mas, assim, a ideia é modernizar o museu, né? E trazer algumas tecnologias diferentes, né? Interatividade bem interessante, tá? De maquete, também de situação 3D. E ciências naturais, então, engloba todas as ciências, todos os museus. Então, junto com o URB, né, o Herbário, e o MURB, que a professora Carolina vai falar agora na sequência. Então, esperamos que seja aprovado, obviamente, e estamos sempre continuando para melhorar cada vez mais esse espaço. Então, amanhã vai ter, como eu expliquei, né, vai ter bem mais detalhe. Era só para introduzir o assunto. Obrigado. Muito obrigada, professor Thomas. Linda apresentação, um acervo lindo. Realmente todo mundo elogiando aqui bastante. Luciana deu até a ideia aqui que no YouTube tinha que ter um amei, não gostei, um joinha só. Obrigado. Isso mesmo. Muito bom. Então, muito obrigada. E nós passamos, então, antes de conversarmos aqui com a nossa plateia, vamos passar aqui para a apresentação, então, da nossa querida professora Carolina, para a apresentação, então, sobre o nosso Museu de Zoologia e Paleontologia. Boa tarde a todos, todas. Vou compartilhar minha tela aqui. Ótimo. Tá aparecendo, Leila? Tá, ainda não está em tela cheia. Ah, tá. Pronto. Pronto, perfeito. Agora, só tem aquela barrinha do ocultar da apresentação, sabe? Ocultar. Uhum. Pronto. Pronto, perfeito. Som perfeito, tudo perfeito. Certo. Então, dando continuidade, né? Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre as coleções que, com muito sonho, vontade e, como é que eu posso dizer, muito sonho, muita vontade, a gente quer que se torne o nosso Museu de Zoologia e Paleontologia da UFRB, tá? O MURB, né, como a gente chama, ele ganhou essa sigla, né? É uma ideia, né, que a gente tem, que surgiu há muito tempo. Eu costumo dizer que essa ideia surgiu antes da minha chegada ao UFRB, né? Inicialmente, conforme foram chegando professores no curso de Ciências Biológicas, mais especificamente aqui no UFRB, né, foram se estabelecendo coleções, né, de vários grupos, inicialmente grupos de organismos viventes, como, por exemplo, moluscos, crustáceos, grupos de insetos e até uma coleção didática de vertebrados, e também uma coleção de paleontologia. E com isso, com o surgimento dessas coleções, né, surgiu a ideia da gente ter um museu, né,
E com isso, essa ideia começou a tomar forma, né, começou a tomar corpo, digamos assim, com a inauguração do setor de ciências biológicas, no nosso prédio da biologia, carinhosamente falando, né, que foi inaugurado em junho de 2013. E com isso, o museu foi se tornando deixando de ser somente uma ideia, uma coisa muito abstrata, mas já começou a tomar forma, porque ele começa a ter um espaço físico para abrigar as coleções, né? Vale ressaltar que a gente ainda não dispõe, que nem o Museu de Ciências Naturais, né, de Ciências da Terra, que o professor Thomas apresentou, a gente ainda não dispõe de um espaço de exposição, a gente dispõe somente do espaço de armazenamento das coleções, né? E, como eu falei, em 2013, com a inauguração do prédio, né, a gente começou a trabalhar e, em 2018, a gente teve a criação, efetivamente, do MURB, né, através da criação e da publicação de uma resolução do CONSUNE que cria o MURB e traz o seu regimento. Bom, isso foi no final do ano de 2018, e de lá para cá a gente vem tentando, né, estabelecer parcerias, conseguir recursos, né, de projetos e tal, para tentar estabelecer e criar efetivamente o museu. Então, hoje o que a gente tem dentro do museu são coleções que eu poderia dizer assim, algumas estão como se fosse uma escadinha, né? Algumas estão nos degraus mais abaixo, outras estão um pouquinho na metade, outras estão um pouquinho mais em cima, mas ninguém chegou no topo ainda, né? E eu vou falar brevemente sobre as coleções que são tratadas, né, são conduzidas, digamos assim, por outros colegas, de forma bastante breve, né? E depois eu vou dar um destaque um pouquinho maior para a coleção de paleontologia, né? Porque não poderia ser diferente, porque é a coleção que eu trabalho efetivamente, né? Então, eu vou começar pela coleção dos invertebrados, né? Nossa coleção dos invertebrados, ela tem espécimes que estão depositados tanto em via seca quanto em via úmida, e eles ficam, parte dessa coleção está já relativamente organizada, que fica nesse espaço, dentro do espaço que a gente chama de museu, dentro do prédio da biologia, e ela é composta hoje, né, por espécimes que estão lá armazenados, né, vocês podem ver aqui, alguns já têm número tombo e tal, onde a gente tem espécimes de moluscos, crustáceos, temos, esses aqui seriam os organismos aquáticos, né, moluscos, crustáceos, quinidários, poliquetos, nemátodas e porífera, e temos também alguns indivíduos, alguns espécimes de insetos da ordem Orthoptera. Bom, essa coleção, a gente pode dizer que ela é uma das que está nos degraus mais abaixo na nossa escadinha de organização, né? Ela está em processo de organização, acontece de forma relativamente lenta por conta, né, da ausência de recurso, até mesmo pessoal, e tem muito material que é proveniente de projetos de pesquisa, né, que vai acabar sendo depositado também nessa coleção dos invertebrados e que está ainda carecendo de preparação, como esse tanto de material, que isso aqui é só uma parcelinha pequena da quantidade imensa de amostras que a professora Leila tem coletada, né, e que vai passar por processamento, né, por triagem, preparação, identificação, para depois ser tombada no museu. Então, notem que a gente tem muito trabalho pela frente, né, e como não poderia ser diferente, né, o nosso museu, ele ainda é um bebezinho, né, ele acabou de nascer e ele ainda não anda, né, ele ainda está precisando de cola, ele ainda precisa de muito suporte, de muito apoio, né, para ele conseguir se desenvolver mais. Bom, só para vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei só dados do material que a professora Leila efetivamente trabalha, né, como a título de exemplo, porque o restante do material a gente não... como ainda está muito
em fase de implantação e organização, eu achei melhor não trazer os dados dos demais grupos. Mas, para vocês terem só uma noção, a gente tem aproximadamente 900 lotes, que são conjuntos, né, de organismos diquinidários. Desses 900 lotes, tem em igual quantidade algumas amostras de DNA desses espécimes, que possivelmente irão ser depositados no museu também, e cerca de 2.000 lotes de outros grupos, como poliqueta, nemátoda e porífera. E ainda esses outros grupos que eu falei para vocês que não estão aqui numerados, não estão aqui apresentados, porque eu resolvi colocar assim só a título de exemplo, só para a gente ter uma noção da dimensão, da quantidade de material que vai ser parte desse acervo da coleção de invertebrados. Uma coisa que é importante destacar é que, assim como a professora Lidiane mostrou no material do herbário, né, e diferente do que o professor Thomas mostrou para o MCT, o material de animais, né, tanto de invertebrados quanto de invertebrados, ele carece de um processamento muito maior em termos de acondicionamento e de preservação, porque a gente sabe, né, que todos os organismos, eles têm tecidos moles e tecidos passíveis de decomposição, de degradação. Então, por isso que eu falei, alguns invertebrados, né, como, por exemplo, conchas de moluscos, eles são acondicionados em via seca. Outros que necessitam por exemplo, necessitam de uma preservação com maior quantidade de informações, eles são preservados em via úmida. Isso quer dizer, preservados em álcool ou formol, né? Bom, com relação às coleções de vertebrados, como eu falei para vocês, no início, né, a gente não dispunha, né, de uma coleção de vertebrados, uma coleção científica, mas principalmente de uma coleção didática, e em 2014, com a chegada do professor Arielson Protásio, ele começou a desenvolver, né, a elaborar melhor, através do Laboratório de Répteis e Anfíbios, uma coleção herpetológica, né, e ela é baseada principalmente em espécimes, né, de anfíbios e répteis dos ecossistemas da Bahia, com ênfase para espécimes aqui do recôncavo, né, e com isso, hoje, o que a gente tem da coleção de vertebrados é basicamente esse material da coleção herpetológica, a grande maioria preservada em via úmida, como a gente pode ver aqui, né? Imagem desses armários onde são acondicionados alguns espécimes em via úmida, né? Dos respectivos frascos com álcool. Aqui um detalhe maior. Todos são provenientes de projetos de pesquisa, tá? Coordenados na sua maioria pelo professor Arielson, e atualmente se conta com cerca de 963 espécimes, né, indivíduos tombados, pertencentes a 124 espécies, e ainda a coleção herpetológica conta com uma sonoteca, que são arquivos de áudio, né, relativos a vocalizações, na grande maioria, né, de anfíbios. E essa coleção, então, representam cerca de 37 espécies, ou melhor, da vocalização de espécies de anuros, né, de anfíbios. Aqui só umas imagens que eu acho que não tem como falar desses organismos sem trazer belas fotos, né? Então, aqui alguns representantes desses grupos, para a gente reconhecer. Tem representantes de anuros, então, dentro de esquamata a gente tem anfisbena, serpentes e lagartos. E também alguns indivíduos representantes da ordem Testudines. Bom, e por fim, mas não menos importante, né? Eu trago alguns dados da coleção de paleontologia, que essa é a que estaria num degrau um pouquinho maior da escada, né? Daquela escada que eu falei para vocês em termos de organização e também de quantitativo de material, né? A coleção de paleontologia ela teve início em 2010, antes mesmo da minha chegada ao UFRB, através de material didático, né? Que foi doado, e
esse material começou, assim que eu cheguei, né, a gente começou a fazer a catalogação, a identificação desse material. Inicialmente, a gente não tinha um espaço físico, né, nós utilizávamos espaços emprestados, digamos assim, como o laboratório N1, lá do bloco de laboratórios N, e a partir de 2011, a gente começou a desenvolver os primeiros projetos de pesquisa, e com esses, a gente começou a desenvolver, né, a realizar coletas em vários locais, em várias regiões da Bahia, e literalmente a gente passou a trazer o material de caminhão, ou de caminhonete, né. E com isso, a gente notou, né, sentiu a necessidade de cada vez mais criar ampliar, digamos assim, e estabelecer uma coleção, né, já que a quantidade de material, em pouco tempo, a quantidade de material que a gente foi adquirindo para a coleção de paleontologia se tornou muito grande, né, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre que fósseis são esses, né. Bom, com esses projetos, a gente adquiriu bastante material, coletou bastante material fóssil aqui, principalmente não, somente aqui do estado da Bahia, e em 2013, a gente iniciou um projeto maior, né, que previu o salvamento e o resgate de fósseis ao longo da obra de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que também ampliou muito o nosso acervo, mas cujo recurso permitiu a organização e a estruturação melhor da nossa coleção, que foi quando a gente conseguiu adquirir esses arquivos, né, esses armários, que a gente chama de arquivos deslizantes ou compactadores, onde a gente tem um espaço de acondicionamento muito grande, né? E então, a partir daí, a gente conseguiu organizar melhor a coleção, né? Que hoje conta com cerca de 4.928 espécimes de vertebrados, paleovertebrados. Vale ressaltar que esse número é grande, porque em paleontologia, diferente de outros grupos, né, cada osso que a gente coleta, ou cada fragmento de osso, a gente acaba tendo que considerar como um espécime, né. Então, a gente tem alguns que são lotes de fragmentos indeterminados, mas a gente tem muitos materiais que são simplesmente um dente, um osso do membro, uma vértebra, né? Então, cada osso, porque a gente não consegue conciliar e dizer que uma vértebra e um dente, por exemplo, são do mesmo indivíduo, cada osso recebe um número de tombamento. Então, por isso, esse quantitativo grande aqui, né? A gente também tem invertebrados, paleoinvertebrados depositados na coleção, incluindo aqui alguns icnofósseis, né, que são vestígios, e algumas amostras que vão ser ainda analisadas para detecção de microfósseis, tá, que são basicamente palinomorfos, né, pólens, esporos e foraminíferos, e também alguns outros grupos de protistas, como diatomáceas, entre outros. E também a gente tem uma pequena coleção de paleobotânica, tá, que eu já vou mostrar rapidamente quem são. Bom, dentro da nossa coleção de paleovertebrados, como ela é a maior quantidade, isso se dá porque boa parte desse material é o objeto, o foco da pesquisa que a gente desenvolve no laboratório, que é o Lapalio, que é, digamos assim, quem dá o aporte para a coleção, principalmente, né? E o foco do Lapalio é o estudo de mamíferos. Com isso, a maior parte dos vertebrados fósseis que ocorre na coleção é de mamíferos, mas também porque aqui na Bahia ela é amplamente conhecida pela abundância de depósitos fossilíferos com mamíferos de idade pleistocênica. Então, por isso que o quantitativo de vertebrados acaba sendo muito maior dentro da coleção. E tem também uma grande quantidade de ossos ou fragmentos ósseos fossilizados que a gente ainda carece de identificação, ou são materiais indeterminados, são fósseis muito fragmentados que a gente não consegue chegar a uma identificação. Bom, dentro desse grupo de vertebrados, como eu falei, a gente tem uma grande quantidade de mamífero, que provém de 14 sítios fossilíferos em 10 municípios no estado da Bahia, e são basicamente provenientes de tanques e cavernas, tá? Aqui a gente tem algumas imagens, né, mostrando alguns desses depósitos de tanques e algumas cavernas.
E a gente tem também uma pequena quantidade de anfíbios, répteis e aves, que é proveniente de cavernas e que é atribuída à idade quaternária, porque pode, inclusive, se tratar de material mais recente, não do Pleistoceno, um pouquinho mais recente. Então, aqui tem algumas imagens de alguns desses fósseis, principalmente dos mamíferos, né, que fazem parte do nosso acervo de paleovertebrados, incluindo formas de grande porte até formas de pequeno porte, como isso aqui, que são dentários, né, ossinhos da mandíbula de roedores. Para maiores detalhes sobre esses fósseis, assistam o nosso mini curso, se inscrevam, né, e assistam o nosso mini curso na quarta-feira de manhã. Bom, tem também alguns peixes fósseis, esses são provenientes da Chapada do Araripe, né, que a gente recebeu como doação e faz parte principalmente como, a gente utiliza como material didático, mas é um material que também serve como material de pesquisa, pode ser também analisado no futuro como pesquisa. E alguns fósseis que a gente coletou, né, durante um projeto na ilha de Itaparica e que frequentemente a gente vai, né, quando é possível, leva os alunos da disciplina de paleontologia e faz coletas lá. E aí a gente tem estudo desse material, que são basicamente peixes do Cretáceo. E por fim, né, os invertebrados, onde a gente tem alguns fósseis de artrópodos, como a gente pode ver aqui, alguns fósseis de moluscos, esses são da Chapada do Araripe, também recebemos como doação, e temos também alguns iquinofósseis, como isso aqui, que, embora não pareça, é um coprólito, né, possivelmente fezes fossilizadas de algum vertebrado, e temos também moldes de algumas pegadas provenientes do município de Araci, de idade Jurássico ou Cretáceo. Aqui onde está essas setas são onde seriam essas pegadas. Como não tem como coletar, a gente faz o molde, né, dessas pegadas. E por fim, a gente tem algumas amostras de moluscos do quaternário também, proveniente de cavernas ou ambientes kársticos. E a coleção de paleobotânica, a gente tem basicamente troncos e algumas folhas, né, fossilizadas do Jurássico e do Cretáceo, que foram também doadas para a coleção, que provém da Chapada do Araripe. E temos alguns fragmentos de troncos e fragmentos vegetais do Cretáceo também aqui da ilha de Itaparica. Como isso aqui, que é um fragmento de tronco. Aqui, se vocês conseguirem ver, isso aqui é uma ramificaçãozinha, né, quebrada, mas é um fragmento de tronco. Bom, e por fim, eu só queria ressaltar que, por ser como parte, digamos assim, das ações do Laboratório de Paleontologia e em conjunto, direto, extremamente ligado com a coleção de paleontologia, a gente tem algumas ações de divulgação, que assim como a professora Lidiane mostrou para o herbário, né, a gente recebe frequentemente visita de estudantes de escolas do município de Cruz das Almas, mas também de toda a região, e também já recebemos de algumas instituições de ensino superior, como o IF Baiano, né, onde a gente faz uma exposição no laboratório, né, uma exposição pontual, tentando mostrar o nosso trabalho e o que constitui basicamente a nossa coleção, né, e quais são os fósseis que a gente trabalha. E também eu queria trazer aqui uma exposição temporária que a gente fez em 2019, em parceria com o Museu de Ciências da Terra, né, que foi apresentado pelo professor Thomas, onde a gente trouxe uma pequena exposição temporária, lá no mesmo espaço do NCT, com alguns materiais da nossa coleção de paleontologia, como aqui a gente pode ver. Então, são isso que eu queria apresentar brevemente sobre as nossas coleções do Museu de Zoologia e Paleontologia. Notem que tem muita coisa ainda, muito serviço, muito trabalho pela frente. Dentre as nossas perspectivas, por exemplo, está a inclusão das coleções em base de dados, a efetiva organização, um acondicionamento mais adequado dos nossos materiais. Enfim, a gente tem muito trabalho pela frente e contamos com o apoio da instituição, mas também uma coisa que eu acho que é importante falar aqui é que a gente conta também, a gente precisa também de estudantes que se interessem em trabalhar com taxonomia, em trabalhar com identificação, né, e que se interessem em
trabalhar junto com a gente na criação, na ampliação, no desenvolvimento, digamos assim, do nosso museu. Era isso, e estou à disposição para qualquer pergunta, e aqui está o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato posteriormente. Muito obrigada. Professora Carolina, muito obrigada pela apresentação, que é sempre emocionante te ouvir falar sobre esse acervo de paleontologia. Eu sempre vou lá pedir estágio nesse laboratório, porque realmente é fantástico, maravilhoso. Então, muito obrigada, parabéns aqui pelas apresentações. E aí eu vou passar agora aqui para a interação, né, com a nossa plateia querida, que prestigia aqui o nosso evento. Então, quero inicialmente aqui registrar a presença dos nossos queridos aqui, professor Odair, que está aqui nos prestigiando, amanhã vai poder contribuir aqui com a sua fala sobre o Museu de Ciências da Terra, professora Patrícia Luz, professora Soraya Fonteles, professor Claudiano. Agradecemos bastante aqui esse apoio, é muito importante ter esse apoio dos nossos pares. Então, muito obrigada, agradecemos aqui em nome da organização como um todo, né, e dos palestrantes. E então eu vou passar para perguntas. São muitos os elogios aqui. Eu acho que ninguém tinha muita ideia dos acervos, do quanto de trabalho, né, tem nesses acervos da UFRB. Então são muitas as congratulações aqui e os comentários sobre a importância desses acervos, né, e o quanto eles são bonitos, né, maravilhosos. Está todo mundo aqui dizendo que coleção mais linda, e é verdade. É um privilégio mesmo que a gente tem de ter esse registro aqui na nossa instituição. E aí nós temos uma primeira pergunta que do nosso querido aqui, Grenivel Costa. Essa pergunta foi feita aqui para o professor Thomas. Quais os procedimentos de coletas dessas amostras de rochas e como seria para alguém externo depositar algum material? Certo. Então, sobre a coleta de material é relativamente simples, né? Diferentemente do material coletado para a professora Carolina aqui. No caso das rochas, né? Pegar a amostra de rocha, obviamente tem que ser uma amostra que não é alterada, que é muito comum aqui no clima tropical, né? Tem as rochas alterar, friar, né? Então tem que ser uma rocha mais sã, né? E assim, no site tem um contato, tem um e-mail do museu, né? Inclusive tem uma chamada também para doação, para quem tiver material, quem quiser doar para o museu, seria muito bom, né? A gente aceita com muito prazer, já recebemos bastante material, né? E a gente faz análise, então tem essa vantagem também, né? A pessoa pode trazer material, a gente faz uma análise. Então, é uma troca também de serviço, vamos dizer, né? Então, pelo e-mail, entra em contato, né? Ou até meu e-mail pessoal, né, da UFRB, ou pelo MCT, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Tentando acompanhar.
sem som. Eu tirei o som aqui. Eu acredito que esteja tudo tranquilo e qualquer coisa podem voltar aqui, tirar as dúvidas com novas perguntas aqui no chat, que nós estamos aqui acompanhando vocês. Depois a gente tem aqui, na sequência, então vale também aqui, né, admirável o trabalho de vocês, fantásticas as coleções, parabéns ao FRB, muito obrigada, agradecemos. E depois nós temos uma outra pergunta também de Grenville, para a professora Carolina Scherer. Apesar de não ser diretamente ao Museu de Zoo da UFRB, gostaria que a professora Carol comentasse a polêmica do Museu Alemão que se recusa a devolver o fóssil subtraído do Brasil. Certo. Eu confesso que não estou... Eu tentei acompanhar, né, essa polêmica agora, recentemente, mas foi justamente na semana em que a gente estava tentando... No momento final, né, próximo ao final do semestre, e acabou que eu fiquei sem tempo de ler todas as notícias e me atualizar completamente. Mas a questão toda é que o material foi publicado, é uma espécie nova, né, de dinossauro, e ela foi publicada por uma revista estrangeira, por pesquisadores estrangeiros, e o fóssil é brasileiro. O fóssil é da Chapada do Araripe, né, no Ceará. E quando saiu, cujos pesquisadores brasileiros só ficaram sabendo quando o fóssil foi publicado, né, quando o artigo foi publicado. Então, parece que, pelas informações que eu tive através da Sociedade Brasileira de Paleontologia, né, o início das tratativas foi de que estava tudo bem, o material seria repatriado, né, porque é o principal interesse, né, dos pesquisadores aqui do Brasil, repatriar o material, e aparentemente iria tudo se resolver, porém, a questão toda do embate foi que tem uma questão de legislação do governo alemão, onde parece que tem uma data, que eu não me lembro agora qual que a partir dessa data que o material poderia ser repatriado. Como o material foi para lá antes dessa data, o material, então, não pode, pelas políticas institucionais ou políticas do país, não sei, ele não pode voltar para o Brasil. Mas, né, embora, né, todos os poréns, infelizmente, é mais um caso, né, de tantos outros casos que a gente tem de exploração do nosso patrimônio fossilífero, né, e assim, eu costumo sempre falar isso nas aulas, né, a gente tem uma legislação relativamente boa, né, comparada com outros países, né, porém o que falta, né, como várias coisas no nosso país, é a fiscalização, né, é o controle, né, então, assim, infelizmente, é mais um caso, a gente sempre torce para que isso não se repita, mas, infelizmente, é mais um para a história, digamos assim, e do fundo do coração espero que se resolva, né, e que o material possa voltar para cá e ficar mais próximo da onde ele saiu, que eu acho que isso sempre é o mais interessante, né, do ponto de vista de patrimônio para o país, né. Mas é isso, eu não tenho não estou muito atualizada sobre o assunto. Também vamos registrar aqui a presença das meninas aqui do laboratório, do Lapaleo, Vanderleia, nossa querida Letícia, que estarão também aqui. Letícia vai participar do minicurso, e todos aqui prestigiando o nosso evento. E aí, temos mais uma pergunta na sequência, de Grenville também, para a professora Carolina, se as pegadas seriam de dinossauros. Olha, Grenville, a princípio, sim.
A princípio, elas seriam de dinossauros pela idade. Porém, elas são pegadas que elas ficaram muito tempo expostas, e talvez a gênese, né, como elas foram formadas, o tipo de solo, de sedimento, na hora que elas foram formadas, também não tenha favorecido. Então, elas, além de talvez não terem sido bem formadas, elas talvez não tenham sido bem preservadas, e ainda por cima elas estão expostas, elas estão sofrendo até hoje, né, com o intemperismo. Então, a gente tem como dizer a idade da rocha, e tem como sugerir que seja, mas a gente não pode afirmar com certeza. O que é muito comum dentro dos iquinofósseis. A gente muitas vezes conhece o material, e para quem não sabe, material de iquinofósseis, eles recebem uma classificação, uma identificação de nome e de nome específico, né? Tem uma classificação toda, uma nomenclatura, como se fosse uma nomenclatura biológica, para os vestígios. E muitas vezes, porque muitas vezes a gente não consegue associar quem fez aquele vestígio com um possível animal. Isso vale para ovos, vale para pegadas, vale para fezes fossilizadas. Então, isso é bem comum dentro da paleontologia. Nesse caso, a gente não conseguiu nem chegar à identificação da pegada, a iquinoespécie, né, o iquinogênero. A gente simplesmente conseguiu ver que são pegadas, ou que sobrou delas, mas não consegue dizer quem foi que fez. Perfeito, professora Carolina. Aí aqui mais um comentário do nosso querido professor Claudiano Neto. Meus parabéns, trabalho primoroso, o acervo é sensacional. E o próprio professor Claudiano tem aqui uma pergunta para a professora Carolina. Não sei se já falaram, mas gostaria de perguntar como funciona o processo de se conseguir as autorizações legais para as coletas e extrações dos fósseis. Então, Claudiano, obrigado pela pergunta. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, né, inclusive nas disciplinas, né. A legislação brasileira, ela é bem, digamos assim, ela é bem coerente. Ela é o seguinte: qualquer profissional, né, paleontólogo devidamente qualificado, que seja funcionário público de uma instituição do âmbito federal ou estadual, não é necessário solicitar uma autorização para coletar os fósseis. O que é necessário, no momento que a pessoa é aprovada, né, no concurso público, ela já predispõe dessa autorização. Porém, sempre que esse pesquisador for fazer uma coleta em campo, ele precisa fazer uma comunicação à Agência Nacional de Mineração, que era o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, né? E essa que é o órgão responsável pela fiscalização, pela regulamentação da coleta de fósseis. Então, um profissional que seja, nesse caso que eu falei, né, funcionário público, ele só faz a comunicação. Eu, no caso, faço uma comunicação, hoje está bem melhor, bem mais estruturado, tem um sistema pelo qual a gente faz isso, e está respaldado, né? Está autorizado, devidamente autorizado, digamos assim, a fazer a coleta. No caso de pesquisadores que são funcionários de uma instituição privada, por exemplo, ou de uma instituição de esfera municipal, é necessário fazer, aí sim, a solicitação de uma autorização. É pelo mesmo sistema, né, através da Agência Nacional de Mineração, que ele faz a solicitação, justificando, né, qual o fundamento para a coleta, né, e aí a Agência Nacional de Mineração avalia e libera ou não essa autorização. Isso vale também para caso de, por exemplo, empresas de consultoria ambiental que, porventura, venham a encontrar fósseis durante é necessário fazer o salvamento dos fósseis, por exemplo, durante uma obra de construção civil, quando está se fazendo o levantamento dos impactos ambientais, né? Também, se for detectado os fósseis nessas obras, é necessário também solicitar essa autorização para o salvamento do material. Então, a princípio, em linhas gerais, esse é o procedimento para a gente ter essas autorizações.
Perfeito, professora Carolina. Para transporte, também tem uma autorização específica, não é? É o mesmo caso, para Tá. transporte e coleta. E deposição, né, precisa ter, sim, uma instituição pública, né? Pode ser privada ou pública, mas tem que ser uma instituição preferencialmente pública, mas que tenha uma coleção instituída, né? E tem que ter e aí só nesses lugares, só em coleções instituídas é que pode o material ficar depositado. Não pode ficar na casa de ninguém, por exemplo, ou num órgão, numa instituição que não seja uma instituição de pesquisa. Perfeito. Muito obrigada, professora. E aí nós temos aqui a participação desses que são aqui os nossos inspiradores, Mariana. Parabéns, professora Carolina, linda apresentação e lindo trabalho. Quem mais? Olha só. Parabéns, Pro, meu exemplo. Muito bom, muito bom. Cosme da Silva dos Santos, parabéns pela belíssima apresentação, professora Carolina. Mais uma. Também temos aqui, ó. Parabéns, professor Thomas. E, inicialmente, aqui eu queria registrar que todo mundo dizendo aqui sobre o herbário, viu, professora Lidiane? Eles estavam dizendo, vou até voltar, retomar aqui, que o mundinho mais verde da UFRB. Isso porque eles não viram os zoantes sociatos, né, Lide? Tudo verde igual. E temos mais uma pergunta aqui, professor Claudiano, obrigado. Outra dúvida, professora Lidiane, o banco de sementes abriga espécies não nativas da nossa região? Boa pergunta, professor Claudiano. Então, algumas das nossas sementes aqui da coleção, elas foram depositadas por um professor que já foi da instituição, o professor Edson Duarte, hoje ele está na UNG, e ele trabalhava muito com sementes comerciáveis, agrícolas também, né? Então, tem também algumas dessas sementes não nativas. Isso para um trabalho específico, né, que ele fez com as sementes, mas a gente tem, sim, na verdade, a gente tem materiais de toda a biodiversidade, não só aqui do Brasil, por exemplo, tem algumas espécies do exterior que foram doadas para cá, para identificação. Então, assim, o herbário não tem essa negativa, né, de ser só de espécies nativas, mas a gente tem, sim, espécies não nativas aqui na nossa coleção. Perfeito. Aí nós temos aqui um comentário muito importante, Ana Odete Santos Vieira. Muitas informações sobre os acervos da UFRB, que esse evento possa ampliar o relacionamento entre os acervos e, quem sabe, implementar alguma rede institucional para as coleções na UFRB. Nosso foco, estamos nos dedicando aqui. Professora Ana Odete, só comentar rapidamente, Leila, a professora Ana Odete, claro, ela é do comitê assessor do INCT, né, e ela foi uma das incentivadoras para organizar, né, a nossa semana de Primavera dos Museus. Então, agradeço aqui em nome da comissão ao incentivo, né, da professora Ana Odete. Então, valeu a pena, né, Ana? Espero que a gente consiga fazer anualmente isso. Acho que vai ser importante para todos os nossos alunos, os nossos professores e para os nossos técnicos também, incentivar a essa busca, né, pelas coleções. Obrigada. Muito obrigada, agradecemos aqui. E tem mais um recado aqui, ó. Sigam o URB no Instagram, Herbário URB. Realmente é muito interessante, viu? Sempre tem novidades e
Muita coisa, muito aprendizado nesse Instagram do URB. Bom, eu acredito que a gente não tenha mais dúvidas, não tenha mais nenhuma curiosidade, Jonito. Por mais uma pergunta chegando aqui, Jonito de Andrade. Com o processo de curricularização da extensão em andamento na reformulação dos PPCs nos cursos, como os professores visualizam a utilização do acervo nas ações extensionistas? Posso comentar um pouco? Por favor. Rapidamente. Porque esse processo ele está começando a ser discutido agora, né, que é a inserção da extensão no ensino da graduação como estudante. Então, não tem nada definitivo, nada pronto, então são só ideias, né? Mas, assim, no nosso caso, do Museu de Ciências da Terra, né, temos bastante atividade a ser realizada, né, junto com os estudantes. Então, a ideia é utilizar as competências, né, que são ensinadas nas disciplinas, para no final da disciplina fazer trabalho de campo, por exemplo, de coleta de amostra, fazer algumas análises também de laboratório, né, e fazer um relatório de atividade. Os alunos fazem relatório de atividade e participam, então, através dessas informações, a melhorar o acervo e a divulgação desse material na comunidade, tanto no site, né, que vai ser disponibilizado, e, se possível, presencialmente, né? Isso é algo que temos que discutir, né, entre as diferentes turmas, porque são muitos estudantes. Então, como realmente fazer uma relação entre o estudante de graduação, né, e o contato como a extensão, no caso de visita, por exemplo, né? Então, fazer essa relação. Professora Carolina, gostaria de fazer alguma consideração específica? Não, na verdade, assim, a gente sempre que faz, no caso da paleontologia especificamente, né, que é a minha área de atuação, a gente vê como é que eu posso dizer, com muita esperança, né, que as ações de extensão possam vir a preencher uma lacuna, digamos assim, que a gente percebe desde sempre em relação ao conhecimento da paleontologia no Brasil, principalmente aqui na região Nordeste, né, onde por muitos anos, por muito tempo, a gente teve um grande impacto em termos de degradação do patrimônio paleontológico, simplesmente porque a população desconhece. E já aconteceu muitos casos, por exemplo, de deterioração do material de fósseis, o povo quebra simplesmente, porque não sabe o que é. Então, eu acho que ações de extensão relacionadas a fazer com que a população, e os alunos principalmente, né, se envolvam, desde a coleta até a identificação, isso contribui para a valorização desse patrimônio, e aí isso contribui para a preservação. E aí isso contribui para o conhecimento. Então, é um ciclo, eu enxergo como um ciclo. E eu acho que a extensão vem como se fosse mais uma engrenagem para fazer essa rodinha girar, né? Eu vejo com bons olhos e tenho muita esperança que isso traga bons frutos a partir de agora, com essa implementação específica da extensão. Espero que a gente tenha bastante apoio, inclusive, para a gente poder fazer esse tipo de ação. E eu estou falando especificamente no caso da paleontologia, né? Acho que a Leila tem mais propriedade para falar da parte dos animais vivos. Na verdade, eu acho que essa extensão, né, a curricularização da extensão, ela muda postura, muda ponto de vista, tira um pouco, né, cada um de nós da nossa zona de conforto, e a gente... isso acaba sendo sempre um grande desafio,
mas eu acredito aqui, eu acho que desde o início do projeto, né, pensando exatamente aqui nos acervos e nesse projeto dos museus e do herbário, principalmente nesse projeto que foi apresentado hoje aqui, que foi mencionado na abertura e que o professor Thomas traz, nós temos uma ferramenta muito importante de inclusão, né, da sociedade como um todo na produção desse conhecimento, né? Então, eu acredito, mesmo nos processos aqui de exposição, de trazer esses estudantes de ensino médio, professores, trazer não para visitar, mas para construir junto com a gente, né, e para ter essa ideia do que é o ambiente e a responsabilidade individual no contexto ambiental, né, que eu acho que esse está sendo o nosso maior desafio quanto à conservação, de modo geral, a importância de conservação e o que é exatamente essa conservação. Então, eu acredito que todos nós aqui dos cursos, estamos passando aqui por essa reformulação de PPC e estamos, né, criando projetos, programas, integrando os eixos de biodiversidade, os eixos de ecologia, nesses programas, né? E esses acervos são ferramentas importantíssimas para que a gente consiga fazer essa aproximação e consiga envolver a sociedade como um todo no conhecimento que é gerado pela universidade e que, de modo geral, por N motivos, né, históricos, políticos, educacionais, a gente tem uma certa distância e parece que a universidade realmente é um mundo paralelo ao mundo real, né? Então, eu acredito que dentro desse contexto, nós temos ferramentas importantíssimas nas mãos para fazer essa aproximação e para envolver a sociedade nessa realidade da produção do conhecimento científico, né? E que eles entendam o quanto isso está na vida deles, né? E que nós possamos permitir isso, que nós possamos ser esses facilitadores aí desse processo, né? Não sei se qualquer complementação, a gente esteja à vontade aqui no chat, Joanito de Andrade. Professor Odair complementa aqui que nós já temos exposição de materiais no Museu de Ciências da Terra que foram produzidos por nossos estudantes. A curricularização da extensão será muito bem-vinda para os nossos museus. É isso mesmo, professor Odair, bem colocado. Professor Sérgio Rocha, parabéns, colegas, excelente mesa redonda. Muito obrigada, professor Sérgio, aqui, que contribui aqui, é o responsável pela coleta da grande parte dos crustáceos aqui da coleção. Isso é muito importante também. Então, muito obrigada a todas essas considerações, a todas essas dúvidas, essas discussões levantadas. E queria fazer uma rodada aqui para cada um dos participantes. Podemos seguir aqui a ordem das apresentações para as considerações finais, enquanto a gente vê se tem alguma dúvida, ou então já encaminhamos aqui para o encerramento. Professora Lidiane. Bom, queria finalizar rapidamente só falando exatamente o que o professor Odair falou, né? A extensão, ela será bem-vinda, acho que todos os museus já faziam, né? Então é só instituir a curricularização, e eu acho que essa rede, né, de coleções da UFRB, acho que já estava formada antes, né? Então agora acho que a gente só instituiu essa rede e espero que vocês que estão assistindo, os nossos alunos especialmente, né,
aproveitem, né, e se interem das nossas coleções. A gente precisa dessa troca, né? Então, agradeço a todo mundo, agradeço Leila, Carolina, Thomas e os demais que estão assistindo por nos ajudarem, né? Obrigada, professora Lidiane. Professor Thomas. Sim, então fico muito feliz de ver essa reunião, né, os 4 aqui, e as apresentações, os acervos, né, acho que é muito importante ver, inclusive, essa integração, né, e foi falado por a professora Ana Odete, não foi? Que realmente é nossa meta, né? Que é uma rede, ou que é um museu integrado, né, da UFRB, do Recôncavo, porque vocês viram que tem bastante acervos diversificados, né, e obviamente tem muito mais do que foi mostrado, né, então quando vê ao vivo é outra coisa, né? Então, acho que vem num momento muito, muito bom, né, a questão da extensão, porque é exatamente isso que a gente propõe, né. É claro que as coleções têm um foco bastante científico, né, de pesquisa, mas a extensão também é muito importante para a divulgação. Os museus são basicamente ações de extensões e de divulgação, né? É feito para divulgar e para preservar também, então tem o lado científico também, obviamente, né? Mas a extensão, né, nos seus acervos, nos seus museus, é essencial e acho que vai ser muito, muito boa essa fase que vem aí em 2022. Que assim seja. Professora Carolina. Não, só queria agradecer a todos que nos assistiram. Espero que tenham aproveitado, né, para conhecer um pouco mais sobre os nossos acervos, sobre as nossas coleções. Espero que a gente tenha plantado a sementinha do gosto pelas coleções em alguém, né? Espero que apareçam pessoas interessadas em trabalhar, né, nessas tarefas que a gente mostrou que a gente faz, né? E é isso, só queria agradecer aos colegas, né, da comissão organizadora por essa parceria que a gente estabeleceu, que funcionou muito bem, né, na organização desse evento, que já deu certo, né? E agradecer a todos pela companhia nessa tarde. Tá bom, gente? Boa tarde a todos, muito obrigada. Então, também quero agradecer a todos aqui a participação, o apoio, as perguntas e que vocês tenham aproveitado, que tenham agora pelo menos uma ideia do que é que nós produzimos aqui em relação aos acervos da universidade. E então a gente se despede convidando a todos para a próxima atividade amanhã, às 8h da manhã, uma palestra do professor Thomas sobre coleção geológica do Museu de Ciências da Terra, onde ele vai detalhar ainda mais aquilo que ele plantou, o gostinho aqui nessa mesa redonda e vai entrar em maiores detalhes, né? E da mesma forma, amanhã já temos o mini curso da professora Carolina. Não, é quarta-feira. Na quarta-feira. Hoje, amanhã à noite, tem um mini curso de fotografias de plantas, né? Que pelo jeito é um sucesso, que já lotou as inscrições. O meu mini curso é na quarta-feira. Perfeito. Então, tá ótimo. Tem o mini curso de geoconservação. O de geoconservação, né? Começa amanhã. Geoparque 10h30. 10h30, né? 10h30 da manhã, Isso. Então é isso. Não vai faltar programação para vocês aproveitarem essa semana. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada aos palestrantes. E encerramos e aguardamos a todos amanhã pela manhã. Um abraço e muito obrigada. Tchau.